Bom, torcedor vascaíno, vambora, né? Vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E eu posso dizer, né? Numa segunda-feira louca, agitadíssima pro Vasco da Gama de um modo geral e também aqui para mim, do nosso canal, né, meu amigo? Uma segunda que agora acabo de chegar em casa, passei a tarde toda no CT Moacir Barbosa e já me sentei aqui para gravar esse Boa Noite Gigante para vocês. Olha, é cansativo, mas a gente ama fazer isso. Não tem prazer maior. Aliás, tem prazer maior, pelo amor de Deus, é claro que tem prazer maior, mas é um prazer muito grande estar lá no CT, acompanhar o dia a dia do Vasco da Gama, ver as coisas acontecendo. Fazer aquilo que a gente ama realmente é muito bom. E eu abro esse vídeo dando glória a Deus. Só isso, tá? Glória a Deus, porque foi um dia realmente muito satisfatório. Cansativo, entretanto, muito satisfatório. Corra atrás daquilo que você ama, torcedor. De verdade mesmo. Corra atrás daquilo que você ama. Mas enfim, a gente vai falar muito aqui nesse Boa Noite Gigante. Todo início do vídeo. Eu não sei qual é o tempo que será. Quanto tempo a gente vai ficar aqui falando. Eu acho que será um Boa Noite Gigante. Curto, mas eu não prometo, porque eu gosto muito de falar e talvez eu possa perder um pouquinho aqui, me perder um pouquinho nas minhas palavras. Mas será um Boa Noite Gigante muito agitado, de muita informação. Foi uma segunda muito agitada pela reapresentação do elenco do Vasco da Gama, né, que hoje foi até o CT para o primeiro dia de treino para a temporada de 2025, uma temporada cheia de expectativa para o torcedor cruzmaltino, de muita esperança para todos nós que amamos, né, esse clube. A gente vai falar muito sobre isso, mas vai falar principalmente sobre o mercado, torcedor. Vamos falar muito sobre o mercado da bola, muito mesmo. Será uma boa noite gigante que a gente vai passar praticamente todo o tempo falando sobre movimentações de mercado que tivemos aí nessa segunda-feira. Enfim, antes de começar, porém, aqui o vídeo, como eu sempre faço com todos vocês, eu quero dar as boas-vindas a quem está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, como a gente costuma falar. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre pela parte da manhã. Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, como deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda muito o nosso crescimento e faz automaticamente com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Então, eu conto muito mesmo com o seu apoio, a sua ajuda aqui no canal do Gigante Vasco. Show! Bora então, sem muita enrolação. Entretanto, antes de começar, é só na base do café nessa segunda-feira. Quero começar aqui primeiramente esse Boa Noite Gigante, onde volto a repetir, a gente vai falar praticamente somente sobre o mercado. Começando sobre o que rolou hoje lá no CT e envolve o mercado da bola. Primeira informação muito importante que eu tenho a trazer aqui a vocês é sobre um zagueiro argentino chamado Manuel Capasso. O Capasso hoje esteve presente no CT Moacir Barbosa. O Capasso hoje participou das atividades no CT Moacir Barbosa. O Capasso é um jogador que tem um contrato até o final de 2025. Mas o que eu tenho a trazer a vocês de informação nesse Boa Noite Gigante é o seguinte: Manuel Capasso não fica no Vasco da Gama. O martelo foi batido. Manuel Capasso é um jogador que tem um contrato com o Vasco até o final de 2025. Manuel Capasso é um jogador que hoje está valorizado. Manuel Capasso fez uma temporada muito boa, vestindo a camisa do Olímpia no futebol do Paraguai. Um jogador que conquistou o título paraguaio, inclusive com o Olímpia, com bons números, boas atuações, sendo titular. Então foi um jogador que terminou a temporada muito valorizado. Entretanto, diante disso tudo, de todas as informações que a gente trouxe, fica a pergunta: por que ele não vai ficar? Se é um jogador valorizado, um jogador que tem bons números, um jogador que fez uma boa temporada no Paraguai, mas é um jogador e, aliás, além disso tudo, é um jogador que atua numa posição que hoje é carente no Vasco da Gama, que é a posição de zagueiro. Diante de todos esses atributos, por que Manuel Capasso não vai ficar no elenco do Vasco? E a resposta, meu amigo, a gente traz aqui a vocês agora. Martelo foi batido, foi confirmado. Manuel Capasso não fica por quê? Porque o Capasso é um jogador que tem um contrato com o Vasco até o final desse ano.
Manuel Capasso é um jogador que ficou uma temporada no Vasco da Gama e não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Então hoje, tanto o Vasco quanto o Capasso, eles não vão costurar uma renovação contratual. Diante disso tudo, tanto o Vasco quanto o Capasso entendem que o melhor para o Vasco e para o jogador é uma saída, é uma venda. É um jogador que vem recebendo sondagens, propostas de clube do futebol do exterior, e tanto o Capasso quanto o Vasco estão alinhados para que, caso chegue uma proposta benéfica, o Vasco irá vender. O Vasco quer, é claro, com a proposta que chegue, recuperar o valor que foi investido junto ao Atlético Tucumã pela compra do Capasso, em torno de 8 milhões de reais. Chega numa proposta e vai vender. Porque qual é a situação? O lado do Capasso é o seguinte: o Capasso está valorizado no mercado, fez uma boa temporada no Olímpia, e ele poderá assinar um novo contrato com um novo clube por, vamos lá, 3 anos, recebendo um salário maior do que ele recebia no Vasco e está segurado após uma boa temporada, porque ele está valorizado para isso. Ou, caso ele optasse, o que não irá optar por ficar no Vasco, o que poderia acontecer? Imagina, o Capasso, ok, está valorizado após uma boa temporada no Paraguai. Mas o Capasso não faz uma boa temporada no Vasco caso ele ficasse. E aí ele vai fechar o ano desvalorizado. E aí o Capasso ele não terá contrato com nenhum clube, não terá mercado e não vai conseguir achar um novo clube ganhando um salário bom e assinando um contrato por longo tempo. Então essa é a mentalidade hoje do Capasso com o seu empresário. Precisa achar um novo clube para que com esse novo clube eu assine um contrato longo, recebendo um salário bom e assegure o meu futuro. E o lado do Vasco é, imagina, o Capasso fica no Vasco, ok. O Capasso desempenha bem, vamos pensar por esse lado. Mas vai chegar no meio do ano e ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, de graça. Ou vamos pensar no lado negativo, o Capasso desempenha mal. E aí vai chegar final do ano, o Capasso ele vai ficar livre no mercado, desempenhando mal, o Vasco não vai querer renovar o contrato com ele, e o Vasco perderá um dinheiro que poderá receber agora com uma venda. Então todos os cenários definitivamente são melhores para uma saída de Manuel Capasso, e é isso que irá acontecer. O Vasco vai vender o jogador, o Vasco vem recebendo sondagens, propostas, e a venda definitivamente irá acontecer. Vamos ficar ligado, vamos ficar de olho, e qualquer informação a gente vai trazer aqui a vocês no nosso canal. Entretanto, martelo batido, Manuel Capasso não fica no Vasco da Gama. Assim como Manuel Capasso, outro nome que também em breve deverá estar de saída é o Patrick de Luca. Patrick de Luca foi um jogador contratado ainda no ano passado na gestão da 777 Partners pelo ex-diretor executivo Paulo Brax, um jogador que teve uma brilhante passagem pelo Ceará e por isso foi contratado pelo Vasco, pelo Ceará não, perdão, pelo Bahia. Jogador que é cria das categorias de base do Palmeiras, é jovem e tem contrato com o Vasco até o final desse ano. Ele teve uma boa temporada, foi no Ceará no ano passado, mas ele realmente jogou bola no Bahia após a base do Palmeiras. Foi contratado com uma expectativa, uma aposta, não foi bem no Vasco. Teve uma lesão grave, ele rompeu os ligamentos, uma lesão semelhante à do Paulinho e à do Jair. E depois dessa lesão acabou não se firmando no grupo. Nesse momento, o Patrick de Luca, após a passagem pelo Ceará, voltou ao Vasco, mas não será utilizado aqui. É um jogador que está fora dos planos, não à toa. Vinha treinando com um elenco alternativo, mas a informação que temos a trazer a vocês nesse momento é que ele nem sequer está sendo utilizado nos treinamentos pelo grupo que vai fazer parte agora do Campeonato Carioca. Ele não participa das atividades há mais de 4 dias, então a expectativa é que, no máximo aí, assim, no mais tardar até o início do Campeonato Carioca, o Patrick de Luca já vem achar um novo clube, porque ele não aguenta mais ficar nessa situação de treinar com um grupo alternativo, deslumbrando, sem deslumbrar absolutamente nada. E o Vasco também não quer ficar com um jogador que não queira ficar no Vasco. Então, a situação de Patrick de Luca é, em breve, um novo clube terá Patrick de Luca como reforço. Assim como hoje, né, por exemplo, o Paysandu anunciou o Rossi. O Rossi hoje foi anunciado como o mais novo reforço do Paysandu para a temporada de 2025. O Papão da Curuzu, ou Caruzu, não vou cravar o nome correto porque eu posso me enrolar aqui, mas o Papão, para ser mais exato, anunciou aí o Paysandu, o Rossi. Eu sempre falei aqui para vocês, nunca fui pro Pará, mas eu tenho um carinho pelo futebol paraense, que é algo estranho, até esquisito. Eu gosto muito do Paysandu, eu gosto muito do Remo, eu gosto muito do Mangueirão. Então, quando tiver oportunidade, eu vou aparecer num jogo entre Paysandu e Remo. É um carinho muito grande que eu tenho por essas duas equipes e sei que elas estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, então Búfalo Rossi no ano que vem estará jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo as camisas do Paysandu. Paysandu anunciou aí Rossi como o mais novo reforço
da equipe. E ainda falando sobre o mercado, temos, é claro, mais informação a trazer a vocês. Antes, porém, vamos aqui no nosso gole de café. É café mesmo, tá, torcedor? Não é nada sem ser café, não. Tô falando sério, ó. Tá até aqui aparecendo a vocês. Hoje é na base do café. Você que tem a trazer aqui a vocês nesse momento é sobre mais um jogador que em breve vai sair, que é o Maicon. Maicon é outro nome que também tinha contrato com o Vasco até o final do ano, entretanto não permanecerá. O Vasco da Gama já definiu que o Maicon não fica para a temporada de 2025. O Maicon hoje nem sequer se representou com o grupo no CT Moacir Barbosa. O Maicon já está no Paraná realizando exames médicos. A expectativa é aí que em breve o Curitiba, Coxa Branca, possa anunciar Maicon como seu mais novo reforço. E agora falando por um âmbito mais geral, vamos falar sobre o mercado da bola, sobre tudo aquilo que a gente tem a trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante, realmente sobre as informações dessa segunda-feira. A primeira delas é sobre um interesse do Vasco da Gama no meio-campo que tem passagens aqui pelo futebol brasileiro. Um volante, melhor dizendo, chamado Douglas Santos. Um jogador que tem passagens aqui no Brasil por Bahia e Corinthians, passagens inclusive bastante destacadas, mas que hoje tem um contrato com o Nantes do futebol francês. Informação dada pelo portal Gol TV, que teve a apuração feita pelo jornalista Jonas Stillman, é que em conversa ontem com o representante do Douglas Costa, foi confirmado que esse jogador ele já recebeu até propostas, tá? Passando essa informação aqui a vocês, tanto do Vasco quanto também do Bahia. É um jogador que hoje está valorizado em algo em torno de 6 milhões de euros, tá feliz no Nantes, mas se sentiu lisonjeado, com esse interesse de dois clubes do futebol do Brasil. Informações do próprio empresário, aspas, é que o Bahia apresentou um projeto atraente, mas o Nantes não vai aceitar negociar nesse momento, mas a volta ao Brasil não está descartada. Sobre isso que eu tenho a falar. Gente, esqueça a ideia de que o Vasco vai investir 6 milhões de euros, algo em torno de 38 milhões de reais por um volante. Isso é sem condições, isso não irá acontecer. E assim, eu vou respeitar a fonte do Jonas Stillman, vou respeitar a apuração dele. A gente tem que respeitar quem trouxe a informação. Mas eu não vou cravar e eu não vou ter a audácia de dizer que o Vasco fez uma proposta de 32 milhões de reais pelo Douglas. Pode ter feito uma proposta de empréstimo com opção de compra, ok. Mas hoje a posição que o Vasco menos quer no mercado é volante. Eu posso confirmar isso a vocês. A posição que menos o Vasco quer no mercado, gente, é volante. Ponto. Isso é informação, tá? Isso não é achismo, é informação. A posição que o Vasco menos procura no mercado da bola nesse momento é a posição de volante, a posição do Douglas. Então, o Vasco pode ter sondado, o Vasco pode ter tido interesse antes do Tietê, mas nesse momento, com a chegada do Tietê, meu amigo, esquece. O Vasco não vai atrás de gastar grana por jogadores dessa posição. Ainda sobre notícias, ainda sobre informações, eu tenho a trazer a você, meu amigo torcedor, nesse momento, informação muito importante, de fato, sobre um caso que movimenta os bastidores do nosso Vasco da Gama, tá? Que é o caso Samir. Agora há pouco, o canal Na Torcida Vascaíno trouxe a informação de que o Samir, jogador que tem um contrato com o Cruz Azul do México, ele nesse momento tem um grande interesse em vestir a camisa do Vasco. O Vasco já consultou a situação do jogador. O Vasco já tem em mãos os valores de uma possível negociação. Informações é que o Vasco está avaliando os números que foi colocado à mesa pelo Cruz Azul, pelo Tigres, perdão, do México. E a expectativa é que em breve, tá, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama possa formalizar formalizar uma proposta, pelo jogador. Mas só é que o Tigres ele aceita emprestar sim o atleta, mas exige que o Vasco arque uns 100% do salário, que pode automaticamente ser um grande empecilho para o negócio acontecer. O certo é, há conversas, há contato, é a prioridade que o Vasco da Gama tem na contratação do seu zagueiro. A expectativa é que 2 jogadores com status de titular cheguem, além de Lucas Oliveira e Lucas Freitas, para a posição. Então, assim como o Vasco hoje mira o Samir, o Vasco mira também Balbuena.
Mas eu posso trazer com convicção o seguinte a vocês. O Vasco tem um grande interesse no Maurício Lemos. Zagueiro, jogador que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Atlético Mineiro. Não é um interesse de hoje, não é um interesse atual, é um interesse antigo. O Vasco na janela passada já tentou a contratação do Maurício Lemos. Acabou o negócio não andando por conta de dívidas que o Atlético Mineiro tinha com o jogador. Assim, vou te ser sincero, é algo que até hoje não está muito bem explicado, porque o empresário alega que há uma dívida com o Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro com o jogador. O Atlético, alega que não há nada de dívida, então tá uma grande confusão, certo? O Vasco tentou na janela passada um empréstimo, não conseguiu. Novamente hoje, Maurício Lemos, assim como no meio do ano passado, tá fora dos planos do Atlético Mineiro. É um jogador de passagem por seleção uruguaia, é um atleta que hoje o Vasco da Gama faz pressão pela contratação. Informações é que o Vasco já formalizou uma proposta de um empréstimo até o final de 2025. Além disso, o Vasco da Gama enfrenta a concorrência, tá, de clubes do futebol brasileiro pela contratação do zagueiro Maurício Lemos. A informação que eu tenho a trazer a vocês é que o Peñarol quer o Maurício Lemos e um desses clubes do futebol brasileiro que quer a contratação do zagueiro é o Internacional e vem fazendo forte pressão também junto ao Vasco, junto ao Atlético Mineiro pela contratação do Maurício Lemos. Há uma grande disputa no mercado. Maurício Lemos é um uruguai, então é um nome muito valorizado no Peñarol. Tem passagem, sim, pela seleção do Uruguai. E esse fator de voltar para casa também pesa muito. Então o Vasco está ali, realmente, na briga. Há um possível auxílio do Puma, que é uruguaio, é da mesma nacionalidade. E há esse grande convencimento hoje do Vasco da Gama junto ao jogador para conseguir a contratação. É um nome que o Vasco quer muito. Balbuena e Maurício Lemos talvez seja aí o plano ideal do Vasco da Gama para reforçar esse sistema defensivo olhando a temporada de 2025. Bons nomes, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo dessa segunda-feira agitada. E já às 7 horas a gente vai estar de volta com muito trabalho, muita informação e muita vascainidade. Fechado? Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.